Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu vou tratar com vocês, apresentar algumas considerações que Aristóteles fez acerca da comédia. A comédia foi um dos temas, dentre os mais diversos temas que interessaram a este grande filósofo que viveu no quarto século antes de Cristo e que tinha uma cabeça enciclopédica. Não houve uma área do conhecimento humano sobre o qual Aristóteles não tenha se interessado, pensado e produzido, em termos textuais, alguma coisa sobre este conhecimento, sobre este conhecimento humano. Todas as áreas do conhecimento humano lhe interessaram e sobre elas ele se debruçou e as refletiu com muita perspicácia, com muita profundidade e originalidade. Dentre estas áreas do conhecimento humano se inclui a poesia. Aristóteles foi muito provavelmente o primeiro pensador a nos apresentar aquilo que hoje nós poderíamos chamar de uma teoria literária ou uma teoria da poesia. Aristóteles nos legou uma verdadeira teoria ou filosofia acerca da poesia. E a poesia vai adquirir em Aristóteles uma importância tal que ele a considerará superior à história. Para Aristóteles, a poesia é maior que a história. E por quê? Porque a história narra um acontecimento, um ocorrido, portanto, algo que está limitado no tempo e no espaço. Portanto, o objeto de interesse da história é um objeto restrito no tempo e no espaço. É um acontecimento concreto reduzido a determinado tempo, a determinada época e a um determinado lugar. Diferentemente da história, cujo objeto é limitado no tempo e no espaço, a poesia se debruça, se volta para um objeto muito maior. O seu objeto é universal. Ora, a poesia vai se ocupar daquilo que é mais profundo e universal nos homens. Aristóteles lança, nesse sentido, Aristóteles lança uma das grandes linhas de compreensão da poesia e da literatura no sentido geral, que vai praticamente percorrer toda a história das ideias que se desenvolverá a partir daí. Tanto é que no século XX, fazendo coro com essa afirmação de Aristóteles, Albert Camus, o grande pensador argelino que viveu no século XX e que
vai fazer parte do círculo de relações dos existencialistas franceses, como Sartre e Simone de Beauvoir. Camus, no século XX, vai afirmar que a natureza humana sempre foi o lugar comum da literatura. A natureza humana é o lugar comum de toda literatura. E a natureza humana se refere àquilo que em nós é mais profundo e universal. Ora, para Aristóteles, essa afirmação de Camus tem reverberações naquilo que Aristóteles já afirmava no quarto século a.C. acerca da poesia. A poesia lida com aquilo que em nossa alma é mais profundo, com aquilo que em nossa natureza é universal, transcende os tempos, transcende o tempo, transcende o espaço e afeta todos os homens. Por isso, concluir Aristóteles, a poesia é maior que a história, porque o seu objeto é universal. Ora, a poesia também vai levar Aristóteles a fazer um contraste com a ciência. Aristóteles contrastará a poesia à ciência. Ora, a ciência, dirá Aristóteles, se volta para aquilo que é necessário, para aquilo que é imutável. A ciência se ocupa com a descrição acerca dos fenômenos naturais e estes são regidos por leis necessárias. A ciência se ocupa com um objeto cuja mecânica que o determina é uma mecânica necessária. Vejam, o fogo, a fumaça do fogo sempre subirá. Uma pedra que eu soltar de minha mão sempre cairá. Portanto, a ciência, ao se debruçar desses fenômenos naturais, ela se ocupa daquilo que é necessário, daquilo que é imutável, daquilo que é assim e que não poderia ser diferente, porque obedece a leis necessárias, porque obedece a uma mecânica necessária. A poesia não, a poesia lida com possibilidades. A poesia se volta para aquilo que é, mas também para aquilo que poderia ser. Portanto, enquanto que a ciência, por meio de equações, de fórmulas, por meio de elaborações matemáticas, descreve a natureza tal qual ela é, a poesia, de outra forma, vai reinventar as coisas, por assim dizer. A poesia vai recriar, porque a poesia não trabalha apenas com aquilo que é, mas com aquilo que poderia ser. A poesia nos coloca diante de outras possibilidades de mundo, de outras possibilidades de existência. Nesse sentido, a poesia é muito mais dinâmica, a poesia é muito mais imaginativa, criativa que a ciência. A ciência é dependente dos fenômenos naturais. A poesia não, porque a poesia pode nos colocar diante de outras possibilidades de existência, diante de outras possibilidades do mundo. Portanto, a poesia é mais criativa, a poesia é mais engenhosa, a poesia é mais imaginativa. Aristóteles aqui, portanto, contrasta a poesia à ciência. Mas de qual poesia estamos falando? Olha, Aristóteles vai classificar, e Platão também já havia feito antes dele,
Para Aristóteles existem 3 gêneros poéticos, 3 gêneros literários. Existe o gênero épico, existe o gênero lírico e existe o gênero dramático. O gênero épico é o gênero homérico, é o gênero das grandes epopeias, é o gênero que Homero adotou na Ilíada e na Odisseia. Já o gênero lírico é o gênero da poesia cantada, da poesia escrita, da poesia feita por um indivíduo que mergulha no seu próprio mundo, na sua própria existência, e a partir desse mergulho transforma sua alegria e sua dor em verso. Esse é o gênero lírico. Já o gênero dramático é o gênero teatral. Ora, existem algumas diferenças entre um gênero e outro. A épica, o gênero épico, possui um narrador. Portanto, o que nos chega acerca daquilo que é dito numa epopeia, nos chega por meio da figura de um narrador. Ele vai nos dizer aquilo que ele conhece acerca de um determinado ocorrido. Por exemplo, a Ilíada, que trata sobre a guerra de Troia. Ora, nós ficamos sabendo dos ocorridos da guerra de Troia por meio da figura do narrador que está presente no gênero épico. Portanto, o que nós sabemos acerca daquilo que é narrado na Ilíada, nós sabemos por meio de um outrem. Não há um contato direto entre o leitor e o fato. O contato entre o leitor e o acontecimento é intermediado pela figura do narrador. Ficamos sabendo acerca dos ocorridos em Troia por meio de um outro, por aquilo que um outro diz acerca de Troia. Na poesia lírica, nós temos a figura de um indivíduo e que está falando de suas alegrias e suas dores a partir da sua própria relação, da sua própria forma de lidar com tudo isso. Portanto, nós temos um contato com o universo do indivíduo dito pelo próprio indivíduo. Portanto, a relação entre o leitor e o objeto que está sendo colocado para a sua reflexão é uma relação um pouco mais direta. Por quê? Porque nós nos damos conta das experiências do poeta a partir daquilo que nos é dito pelo próprio poeta. No gênero dramático, que é o gênero teatral, as personagens são mais autônomas, por assim dizer, diferentemente do gênero épico, no qual nós estamos limitados a conhecer o ocorrido, o acontecimento, por meio da figura de um narrador. No gênero dramático, onde não há a figura do narrador, os acontecimentos nos são revelados por meio das próprias personagens. Estas personagens, diferentemente do gênero épico, as personagens do gênero teatral, do gênero dramático, são personagens que possuem uma certa autonomia, uma certa independência. O Aquiles da Ilíada, ou o Heitor da Ilíada, não possui esta autonomia, esta independência, porque tudo aquilo que eles fizeram ou disseram é filtrado pela figura de um narrador, é depurado pela figura de um narrador. Já no teatro, aquilo que é dito ou aquilo que aconteceu nos é transmitido
pelas próprias personagens que, de alguma forma, protagonizaram ou participaram do acontecimento. Portanto, o drama, o gênero teatral, é um gênero no qual as personagens são mais autônomas, mais independentes. As personagens gozam de uma certa autonomia, de uma certa liberdade. O gênero teatral é um gênero coletivo. O teatro é feito de forma coletiva, diferentemente da epopeia e da lírica, que são gêneros poéticos construídos por figuras individualizadas, seja o narrador, seja o próprio poeta. O gênero dramático vai se dividir em dois subgêneros. Vai se dividir no gênero trágico e no gênero cômico. Aristóteles dividirá o drama em dois subgêneros: a tragédia e a comédia. Estes dois subgêneros despertam no indivíduo sentimentos diferentes. Estes dois objetos lidam com esses dois gêneros subgêneros, melhor dizendo, lidam com objetos distintos. Ora, qual é o objeto do gênero, qual o sentimento que o gênero da tragédia desperta no indivíduo, no espectador? Olha, a tragédia vai despertar um sentimento de piedade, de terror, de assombro. Neste quesito, neste critério, a tragédia, de alguma forma, depura os nossos sentimentos. Ela é mais reflexiva, ela nos coloca diante de um acontecimento que nos faz temer, que nos assombra, que nos inquieta, que nos perturba, que nos angustia, e dessa forma ela vai gerando em nós um verdadeiro efeito catártico, um verdadeiro efeito de depuração, de reflexão. A tragédia, de algum modo, torna o indivíduo melhor. O objeto da tragédia é, de alguma forma, também um objeto mais elevado. Por quê? Porque a tragédia vai mergulhar sobre figuras que gozam de um certo prestígio social, sobre figuras aristocráticas. Todas as personagens da tragédia grega eram personagens que, se não estavam na condição de semideuses, gozavam de um prestígio social aristocrático que as colocava num estado de superioridade em relação aos demais homens. Portanto, as personagens da tragédia são personagens mais elevadas, porque pertencem a um extrato social mais elevado, a aristocracia, e os efeitos da tragédia sobre o indivíduo são efeitos mais sublimes, mais elevados, porque depuram o indivíduo daquilo que é trivial, fazendo refletir sobre determinados acontecimentos, determinados ocorridos, de forma mais elevada, de forma mais profunda, mais consistente. A comédia será o oposto da tragédia. Ora, a comédia, em vez de nos apresentar personagens que são oriundas da aristocracia, vai nos apresentar personagens que fazem parte do populacho, da plebe, da gente comum. Ora, a comédia vai trazer à baila
figuras sem nenhum prestígio social, figuras que não pertenciam às elites sociais gregas, figuras que estavam à margem dos centros elitizados gregos, figuras que não possuíam relevância na política ou na economia. Eram figuras comuns, eram figuras populares, eram figuras oriundas do populacho. E a comédia vai gerar no indivíduo o riso. E o riso diante de um ocorrido que é absurdo. Ora, a matéria-prima da comédia é o absurdo. Nós rimos daquilo que é absurdo. E nesse sentido, a tragédia se torna menor que a comédia, pensando aristotelicamente, claro, se torna menor que a comédia. Por quê? Porque o absurdo é contrário à razão. Portanto, o ato de rir, se a comédia gera no indivíduo um riso, e o riso decorre de um acontecimento absurdo, portanto, irracional, o ato de rir é um ato desprovido de reflexão ou de inteligibilidade. Portanto, rir é um ato irracional. Porque nós rimos do absurdo, e o absurdo é contrário à razão. Portanto, nesse sentido, a comédia também é menor que a tragédia, porque ela nos coloca diante de um objeto completamente irracional, despojado de inteligibilidade, de coerência, porque é um objeto absurdo. Nós rimos daquilo que é absurdo. O efeito que a comédia gera no indivíduo é o riso, porque o objeto da comédia é o absurdo. E o absurdo é contrário à razão. Logo, a comédia é irracional. E pior ainda, pensando aristotelicamente, pior ainda, na comédia, as personagens procuram imitar, e o conceito de imitação é um conceito chave para entendermos a poética aristotélica, a filosofia da poesia aristotélica ou a teoria poética de Aristóteles. A imitação é um conceito chave e um conceito que Platão já havia um conceito sobre o qual Platão já havia se debruçado também, discorrido também. A palavra que os gregos vão utilizar para imitação é mimesis. A arte, no sentido geral, é uma mimesis. Ela imita a natureza, ela imita o mundo, ela imita a vida. Esse conceito de mimese, de arte enquanto mimesis ou arte enquanto imitação, que é um conceito que vai fazer história na tradição literária ocidental, na estética literária ocidental. Esse conceito chegará ao Renascimento, ou seja, um conceito que está sendo desenvolvido por Platão e Aristóteles no quarto século a.C. e que vai chegar com muita força no século XVI, no Renascimento. Portanto, um conceito que vai perdurar praticamente 2 milênios, vai fazer história ao longo de 2 milênios na tradição ocidental, na literatura estética ocidentais. Ora, o conceito de mimesis, que para Platão terá um sentido negativo, em Aristóteles terá um sentido positivo. Por quê? Porque a imitação ou a mimesis é uma faculdade natural, inerente, intrínseca aos homens. Os homens são, por natureza, seres que imitam. Vejam, a criança cresce imitando os pais. Ela vai se desenvolvendo imitando os pais ou as pessoas adultas. Portanto, imitar é algo natural.
ao ser humano. E a arte é uma imitação. Porém, esta imitação, ou esta mimesis, pode ser mais elevada ou mais apequenada, a depender do objeto que ela está imitando. Na tragédia, a mimesis ou a imitação é mais elevada. Por quê? Porque na tragédia estão sendo representados, estão sendo imitados os gestos dos deuses, dos semideuses, dos membros da aristocracia. Na comédia acontece justamente o inverso. Na comédia, o que está sendo imitado, o que está sendo representado, são os gestos do populacho, são os gestos de pessoas comuns, de pessoas que não gozam de prestígio social. Portanto, ao rirmos daquilo que é representado ou imitado na comédia, nós estamos rindo despodoradamente acerca daquilo que nos indivíduos, nos homens, é vil, é pequeno, é mesquinho, é medíocre, é absurdo, é incoerente. Portanto, a comédia, ao representar aquilo que nos homens é vil, leva os homens a rirem de suas próprias mesquinharias, de suas próprias mediocridades, de sua própria vilania. Portanto, é um riso despudorado, é um riso sem pudor, é um riso imoral, porque não é um riso que desperta a virtude, pelo contrário, é um riso por meio do qual o indivíduo se aquece com o vício. Portanto, nós percebemos claramente aqui que Aristóteles tem uma concepção extremamente negativa da comédia. Cabe aqui salientar que, ao criticar, ao pensar a comédia nessa perspectiva, essa perspectiva crítica, depreciativa, negativa, Aristóteles tinha um interlocutor direto. Ele queria, de alguma forma, diminuir a obra de um interlocutor direto, de um contemporâneo seu, Aristófanes, o grande comediógrafo grego, que havia, numa obra sua intitulada As Nuvens, satirizado, rido, taxado, abordado, tratado com jocosidade a figura de Sócrates e, por extensão, a figura dos filósofos. Aristóteles, ao escrever uma filosofia da comédia, criticando-a, tinha como interlocutor direto a figura de Aristófanes. É para Aristófanes que diretamente as críticas de Aristóteles sobre a comédia se dirigiam. Mas, em última instância, estas críticas de Aristóteles, de alguma forma, o projetaram como uma espécie de filósofo mal-humorado. Um filósofo que se riu, deve ter rido a partir de outros objetos, mas em relação à comédia, talvez tenha se mantido reticente, talvez tenha se mantido indiferente, porque não via naquilo mais do que um palco de absurdos que, se despertavam nos homens algum riso, era porque estes eram tão irracionais quanto os absurdos que estavam sendo veiculados, protagonizados no palco do teatro. Ali, no abrir das cortinas teatrais. Ora, esta filosofia da comédia aristotélica é passiva de muitas críticas. E nós poderíamos fazer inúmeras críticas a esta, mas nos atenhamos apenas uma.
Se por um lado Aristóteles afirma que a comédia é protagonizada pelo populacho porque este é desprovido de razão, a história, desconstruindo Aristóteles, tem nos apresentado provas de sobejo, de que o cômico é também uma prerrogativa de personagens oriundas das mais elevadas classes sociais, das elites de nossa sociedade. E não precisamos ir muito longe. Vede os nossos políticos que ao longo da história, e talvez hoje com muito mais intensidade, têm sido verdadeiros protagonistas de mesquinharias, absurdidades, de cenas patéticas e lamentáveis que não merecem o nosso riso, mas o nosso desdém, o nosso juízo crítico. Não merecem sequer o nosso riso, porque nisto nós não vemos algo cômico, mas algo trágico. Portanto, a história tem nos dado provas sobre provas de que o absurdo, o irracional, não parece ser uma questão de classe, parece ser uma questão muito mais ligada ao indivíduo caricatural, ao indivíduo fútil, ao indivíduo vazio, ao indivíduo desprovido de lucidez. E este indivíduo, e esta figura é uma figura que pertence às mais diversas classes, sejam elas as menos elevadas, sejam elas as mais elevadas. Portanto, os absurdos, as caricaturas e as futilidades não são uma questão de classe social, como defendia o grande Aristóteles. É o que a história tem nos provado, é o que hoje o nosso jornalismo tem nos apresentado cotidianamente, quase que a todo momento. As incoerências, as patuscadas, os absurdos que nos são ditos e protagonizados por nossos políticos estão aí nas capas dos jornais, estão aí nas telas do jornalismo midiático, estão aí em todos os noticiários e a todo momento. Basta ligar a TV, abrir o jornal, ouvir o rádio, ou ver o noticiário no computador para nós nos darmos conta delas. Um grande abraço. Se você gostou deste vídeo, se este vídeo te ajudou, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário, sugira temas para que a gente os traga aqui, faça a sua inscrição e nos ajude a divulgar estes conteúdos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.